Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la Internacional. Oi, boa tarde. Benedito, você fez a apresentação com seu microfone desligado. A gente não conseguiu ouvir. O campo do século XX e século XXI, e o papel extremamente destacado faz com que a figura da Lívia seja uma figura atual, porque ela vai estar presente nas obras que ela traduziu e nas obras que ela construiu, visando o melhor para esse país e o melhor para a humanidade. E eu estava comentando que essa homenagem, e ela foi pensada com vocês, e nada me ouvir de vocês quem foi Lívia Cotrim. Então a palavra é de vocês duas. Boa tarde a todos. Eu sou Ana Cotrim, ela é a Vera Cotrim. Eu queria, antes de tudo, agradecer demais ao professor Benedito e aos organizadores do evento pela proposição dessa homenagem, né? Eu queria dizer que essa homenagem não foi proposta por nós, mas sim pelo evento. Então, um evento importantíssimo, de primeira linha, a respeito em homenagem também, né, aos 200 anos do nascimento de Engels. Então, esse evento, né, propôs para nós essa homenagem à nossa mãe, Lívia Cotrim. Então, eu queria agradecer, em nome de nós duas, do fundo do nosso coração, por esse convite, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação, uma biografia dela, e na sequência eu vou pedir licença para ler um texto que nós duas escrevemos em homenagem a ela, ainda na emoção primeira, né, após o seu falecimento. Então, eu vou começar com isso, e na sequência a Vera vai falar um pouco sobre, na medida em que esse evento é sobre o Engels, né, e o Engels foi um objeto de estudo da nossa mãe também, um aspecto importante do pensamento de Engels que foi destacado pela nossa mãe, Lívia Cotrim. Então, eu vou primeiro falar um pouquinho sobre ela, e, bom... eu queria dizer também que esse dia, né, hoje 27 de novembro, ela estaria fazendo hoje 62 anos, né? Então, além desse convite, dessa proposição muito, muito sensível para nós, né, ainda por cima, por uma coincidência, né, dessas coincidências inexplicáveis, essa homenagem caiu precisamente no que seria o aniversário dela de 62 anos. Então, é muito emocionante para nós também podermos fazer essa homenagem nesse dia, né? Então, primeiro, muito obrigada, Benedito, e todo o pessoal da organização do evento. Bom, a nossa mãe, Lívia Cotrim, ela nasceu em 27 de novembro de 1958, né? E
aos 18 anos, ela fez uma opção de estudar na sociologia, na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, fazer sociologia. Ela esteve entre medicina e sociologia, mas optou pela sociologia. Então, ela entrou na faculdade aos 18 anos, se formou aos 22 e já passou a ser professora da própria Escola de Sociologia e Política e de outras várias faculdades privadas, né? Então, ela se tornou professora universitária aos 22 anos, né? Uma pessoa que foi muito precoce em tudo, como eu vou comentar aqui, né? Durante a graduação dela, ela conheceu o nosso pai, e a gente nasceu quando ela estava no terceiro ano da faculdade, em 78. Ela ia fazer 20 anos, ela era bem jovem quando a gente nasceu. Então, ela compatibilizou, né, a maternidade com todos os outros projetos de vida, né, e de trabalho dela. Durante a graduação também, ela conheceu o professor José Chazin, que lecionava lá, e se aproximou desse projeto que vinha a partir do José Chazin, de ter um núcleo revolucionário e de, principalmente, recuperar o pensamento vivo de Marx. Então, esse foi um projeto que era do professor José Chazin, que ela se aproximou, junto com o nosso pai, com um outro grupo, né, desse projeto. Então, esse foi o início, né, da trajetória intelectual e ativista e militante dela. Bom, ela se aproximou, então, de alguns núcleos de pensamento, né? O pensamento sobre a realidade brasileira, que era uma das vertentes do pensamento do estudo, né, do José Chazin nesse momento, desse grupo. O Lukács, né, o pensador húngaro Georg Lukács, no sentido da recuperação do estatuto ontológico do pensamento do Marx, tanto positivamente como também, em alguma medida, o próprio Chazin futuramente, né, foi desenvolver algumas críticas, né, ao pensamento do próprio Lukács nesse sentido, buscando a aproximação a Marx. Então, essa foi a origem mesmo, né, o início da trajetória dela a partir desses eixos, né, e desse grupo. Bom, então, durante os anos 80, então ela se formou em 82, né, e durante os anos 80, então, ela foi professora de várias faculdades particulares, se voltou muito para a formação de estudantes. Ela também se voltou à pesquisa, embora não diretamente institucional, né? Nesse caso, ela demorou um pouco para concluir o mestrado e o doutorado, então a carreira acadêmica propriamente, né, foi um pouco mais tardia para ela, mas nesse meio tempo ela estava estudando, né? Ela fazia um estudo, ela se envolveu com várias questões políticas e com a formação de inúmeros estudantes. Vários desses estudantes, inclusive, vieram compor o projeto da editora Ensaio, né, que surge em 1985, e do qual ela é uma entusiasta e uma participante desde o início, né? Ela participou durante todo o processo da editora Ensaio, e na sequência a editora Ad Hominem, que era um projeto também do grupo do professor José Chazin, que visava o estudo e a divulgação do pensamento marxiano e do entorno, né, do pensamento marxista em geral, mas sempre contrário ao marxismo vulgar, ao empobrecimento, e sempre tentando voltar ao núcleo verdadeiro e vivo do pensamento de Marx. Bom, então ela trabalhava na editora Ensaio, continuava sendo professora e participando das pesquisas, além da vida, né, da maternidade, etc. Bom, nos anos 90, ela faz o mestrado dela foi em torno do pensamento de Vargas, né, uma análise dos discursos de Vargas e uma crítica às noções de populismo e da centralidade da democracia burguesa, né, e esse projeto também era um projeto vinculado ao grupo, ou seja, era um projeto do professor José Chazin ter um estudo sobre pensadores e atuantes na política brasileira, e ela compôs essa parte, né, que é o pensamento de Vargas. Esse estudo ainda não está publicado, uma das coisas, muitas coisas dela ainda não estão publicadas, né, é um projeto nosso também, né, meu e da Vera, fazer a publicação desses trabalhos que não estão publicados. Então, e ela também se aproxima nesse momento da noção da política, do estudo do estatuto político da humanidade, né? Então ela se volta a essa noção da política.
também se volta à noção, às artes, né? Minha mãe, nossa mãe sempre foi uma amante das artes, então ela, paralelamente a esses estudos, ela sempre foi uma grande leitora de literatura, né? E ela se aprofundou, foi também, não dessa maneira sistematizada institucional, mas ela também se aproximou muito da questão estética e artística, né? Nesse momento também, ela no final dos anos 80, ela inicia o estudo do alemão, né, que depois vai culminar nas traduções muito fundamentais que ela fez. Ela ficou anos estudando alemão. Bom, aí eu queria comentar também que esses estudantes que ela formou nesse período aderiram, né, muitos deles aderiram a esse projeto da Ensaio também, por influência dela, e alguns, inclusive, são nossos amigos até hoje, né, a gente tem contato e proximidade, tanto ideológica como pessoal até hoje. Bom, no final dos anos 90, ela ingressa na Fundação Santo André, onde ela trabalhou por 29 anos, né? Ela deixou a Fundação Santo André pela própria dissolução da fundação, né? Um processo que ela lutou contra também durante todo esse tempo, para a manutenção do cunho público, do acesso, né, ao estudo e à universidade da classe trabalhadora, que sempre foi, né, o público da Fundação Santo André. Então, ela ficou lá como formadora, né, de gerações de filhos de trabalhadores e continuando também as suas pesquisas, porque como essa faculdade tinha cunho público, ela também permitia, né, incluía, né, um período de pesquisa, e assim ela foi aprofundando também a sua pesquisa nessas três frentes, né, que eu estou falando: Brasil, Marx, política e estética, né? E Lukács também, tanto nas questões políticas e ontológicas, como na parte estética. Bom, nos anos 2000, então, ela faz o doutorado. O doutorado dela foi um estudo imenso, assim, de uma dimensão gigantesca, de uma profundidade também pouco vista, né? Da concepção, da crítica da política de Marx, né? Então, ela toma os textos dos anos 1840 do Marx até a Comuna de Paris em 1871, o trabalho dela, né? Ela toma todo esse período da produção marxiana para mostrar o desenvolvimento desta crítica à política, né? A crítica à ontonegatividade da política, para usar um termo do José Chazin que ela apreende, né? E para esse trabalho, ela traduz todos os textos da Nova Gazeta Renana do Marx, todos os textos de Marx da Nova Gazeta Renana. Então, o doutorado dela foi esse projeto enorme de tradução de todos os textos da Gazeta Renana, de Marx, que dão cerca de 500 páginas, né? E o estudo desses textos e mais os outros que se voltam à política. Então, um trabalho de fundamental importância, talvez assim, ela seja no Brasil a maior estudiosa desse ambiente, desse aspecto, né, da obra do Marx, que é a crítica ontológica à política, né? E, bom, essa tradução é publicada em 2010, ela defende o doutorado em 2007, a tradução é publicada em 2010, e a partir desse momento ela se volta a estudar, a traduzir e estudar os artigos do Engels da Nova Gazeta Renana, né? Só relembrando que isso tudo é inédito no Brasil, né? Tem alguns artigos mais importantes que foram publicados em coletânea, todas essas pequenas publicações tiveram participação dela, né? Ou ela foi tradutora, ou ela foi revisora, ou foi pela própria editora Ensaio, a qual ela se dedicou durante todo o tempo da sua existência, né? Da editora. Enfim, então tudo que houve de publicação da Nova Gazeta Renana teve a mão dela, né? Bom, então ela se volta a traduzir e estudar os textos do Engels da Nova Gazeta Renana, né? Esse trabalho que ela terminou, assim, pouco tempo antes do seu falecimento, a tradução revisada dos textos do Engels, que são cerca de 700 páginas, e ela estava procedendo a esse estudo, é um dos projetos de pesquisa dela, né? E ela procedeu a esse estudo, mas infelizmente não concluiu, né? Mas deixou bastante coisa pronta, de modo que no início do ano que vem será lançado
essa edição completa pela Expressão Popular, né, porque a edição de Marx está esgotada, então a edição completa dos textos de Marx e Engels da Nova Gazeta Renana será publicada agora pela Expressão Popular, com 2 apresentações, um estudo introdutório sobre os textos de Marx e um estudo introdutório sobre os textos de Engels, que ela deixou praticamente finalizado, né, embora a pesquisa dela planejasse uma comparação entre as 2 posições e outros desenvolvimentos que, infelizmente, ela não pôde realizar. Bom, paralelamente a isso também, ela teve um projeto de estudo da individualidade e autodeterminação no Renascimento italiano. Então, aí a parte da estética, né, eu gosto de falar disso porque é também a minha área, né, e ela também foi muito minha orientadora nos meus trabalhos, né, nas minhas próprias pesquisas. Então, ela estudou Giordano Bruno, Pomponazzi, Leonardo da Vinci, Pico della Mirandola, estudou a obra do Goethe, a pressão do Lukács sobre o Goethe, ela traduziu textos do Lukács sobre o cinema e fez um estudo comparativo entre os textos de cinema do jovem Lukács e do Lukács maduro da estética, enfim, tem todo um desenvolvimento também nesse campo, né, e que não está publicado, e tudo isso a gente pretende também fazer tem muitos textos, né, que não estão publicados, e nós pretendemos também fazer, ao longo do tempo, né, coletâneas, né, de artigos, coletâneas temáticas desses artigos também. Bom, nesse meio tempo também ela foi sempre presente nas lutas políticas, tanto relativas à Fundação Santo André, relativas ao ABC em geral, como as lutas nacionais, né, ela sempre foi uma pessoa muito ativa e militante, ela estava em todos os movimentos, em passeatas, em manifestações, pode ter certeza que ela seria encontrada, e até pouquíssimo tempo antes do seu falecimento, existem fotos, né, das últimas manifestações em que ela esteve presente. Bom, acho que é isso, né? Você quer acrescentar alguma coisa da trajetória dela? Ou... Não, acho que não. Acho que é isso mesmo, tá. Bom, gente, quanto tempo eu falei? 10 minutos. 10 minutos. Então, é isso que eu queria falar muito genericamente sobre essa biografia dela. E agora eu gostaria de pedir licença para ler um texto que vai repetir um pouco essas coisas, mas que tem um caráter afetivo para nós 2 escrevemos, e eu vou pedir licença para fazer essa leitura agora, então, rapidamente, antes de passar a palavra para a Vera. Esse texto foi escrito num momento de grande tristeza e luto, né, da nossa parte, por isso ele é bastante afetivo e emotivo, mas ele traz também uma síntese dessa biografia dela, né? Bom, Lívia Cotrim faleceu no dia 14 de agosto de 2019, precocemente aos 60 anos. Sua despedida foi um acontecimento social pela presença maciça de pessoas que conviviam ou conviveram com ela em algum momento de sua vida, ultrapassando as dezenas. Não se tratou, contudo, de uma presença impessoal, ao contrário. Além de amigos, familiares e colegas, ali se reuniram as 3 gerações de alunos e ex-alunos que ela formou. Vimos pessoas beirando os 60 e outras ainda adolescentes carregando a mesma emoção pungente pela perda de sua grande mestra. Muitos fizeram questão de vir nos contar episódios, situações em que a presença dela foi marcante em suas vidas. Tanto relatos de momentos pontuais, de doenças ou perdas em que ela se fez presente, quanto relatos de grandes processos de mudança de posição na vida, abandono de crenças religiosas, mudanças de caminho profissional e pessoal, rompimento com padrões familiares, libertação feminina e feminista, apreensão de perspectivas evolucionárias, adesão a movimentos sociais e políticos e outros. Observamos que cada pessoa que estava lá, além de reputar a sua formação teórica e ideológica às aulas dela, mantinha com ela uma relação afetiva em que se destacava o cuidado e a atenção que receberam dela. Foi por isso um momento que trouxe para nós, suas filhas, uma clareza muito grande quanto ao significado de sua vida. Nós nascemos quando ela tinha apenas 19 anos, estava na faculdade já envolvida nas lutas políticas, dedicação que se aprofundou ao longo dos anos. Quando crianças, passávamos todos os fins de semana com nossos avós, enquanto ela estava mergulhada nas atividades intelectuais e de luta junto com nosso pai.
Observávamos o modo como ela tratava seus alunos. Alguns dormiam em casa, almoçavam ou jantavam, e o cuidado e a amizade que ela lhes dedicava eram patentes. Nós, algumas vezes, tínhamos aquele sentimento infantil de ciúmes ao notar que ela não se importava só conosco. E era verdade. Numa das últimas conversas que tivemos com ela lia um relato antropológico que tratava do processo de catequização indígena nos Estados Unidos, em que o jesuíta tentava convencer o indígena a assumir a relação monogâmica, argumentando que assim ele saberia quem eram os seus filhos. Eu vou fazer aqui um parênteses rapidamente. Ela sempre foi professora de antropologia, então, ao lado de tudo isso, ela também se apropriou, né, de estudos antropológicos, né? Então, outras culturas, a própria evolução humana, né, nos períodos, desde do período pré-histórico. Então, ela tinha também uma paixão por esses temas, né? Então, ela lia por prazer mesmo relatos desse gênero, né? Então, ela dizia isso, né, numa das últimas conversas que tivemos com ela. E ele queria ser... Bom, o indígena respondeu que os brancos eram loucos, porque amam apenas seus próprios filhos. E ele queria seguir amando todos os filhos da tribo. Narrou essa história com seus olhos brilhantes, porque com certeza se identificava. Ela nunca foi uma mãe da família tradicional. Repugnava-lhe a família tradicional burguesa, mas não a maternidade. Foi nossa mãe e de tantos mais. Foi uma mãe da tribo. Acho que eu vou cortar um pouco, né? Acho. Bom, eu vou cortar um pouco essa parte. Eu só queria. Eu vou cortar um pouco essa parte do texto que conta mais a trajetória dela, que eu já falei, e vou direto para o final. Só querendo falar aqui um momento que eu queria trazer aqui do nosso texto, que ela foi apelidada por seus estudantes de destruidora das ilusões burguesas. Né, porque sempre que os estudantes chegavam, isso é narrativa dos próprios estudantes para nós, né, dos alunos dela para nós, que são nossos irmãos de tribo, né, que quando chegavam com alguma solução ou politicista, ou uma solução assim, democrata, no campo do democratismo, ou sei lá, de outros tipos de soluções, ela ia carcando e assim já mostrava a insuficiência daquilo, né? Então os alunos a apelidaram de destruidora das ilusões burguesas, e esse é o título desse texto que eu estou lendo, né? Destruidora de ilusões burguesas, uma homenagem à nossa mãe Lívia Cotrim. Bom, eu vou direto para o final dele, aqui a gente narra um pouco a sua produção, né? E terminamos assim. Todo esse conjunto de sua produção, a maior parte da qual não se encontra publicada, constitui a herança que nos coube. Mas herdar é uma ação. Apenas a mais tacanha mentalidade burguesa poderia considerar a herança como algo passivo. É preciso, portanto, ser capaz de herdar, de se apropriar efetiva e ativamente da herança. Nós nos sentimos felizes por termos essa condição, que tampouco é casual, fomos formadas por ela. E, novamente, não somos as únicas. Como afirmou Lincoln Seco, em mais de 20 anos como professora da Fundação Santo André, ela apresentou Marx para mais de uma geração, para várias, né, gerações de filhos de trabalhadores do ABC, de modo que formou uns tantos herdeiros, muitos dos quais generosamente já se ofereceram para compor essa força de trabalho que significa herdar e que levaremos adiante, recolher, organizar, publicar e estudar as suas produções. Se em meio à nossa tristeza cortante algo emerge como alegria, é justamente a sua vida, de significado inteiro e radical, de um humanismo fundante e sem igual, e a certeza de sermos a sua ramificação. Se um dia chegarmos à liberdade, ela terá contado com a vida e a atuação de nossa mãe querida, Lívia Cotrim. Então é isso, gente. Obrigada, essa é a minha parte. E agora eu vou passar a palavra para a Vera, para falar um pouquinho mais teoricamente, né, vinculando com o conteúdo do evento. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Também queria agradecer imensamente a oportunidade de fazer essa homenagem à nossa mãe. E eu vou direto ao ponto, porque eu acho que a Ana já falou bastante dela, né? E eu gostaria de falar um pouquinho
sobre um texto que ela produziu a respeito de Engels, especificamente a respeito dos textos do Engels para a Nova Gazeta Renana, mas que envolve também uma consideração a respeito de outras obras do Engels, né? Esse texto, então, que é minha fonte, vai ser publicado como apresentação ao volume do Engels para os textos da Nova Gazeta Renana que ela traduziu, né, que ainda estão inéditos, mas vão sair em muito breve pela Expressão Popular. Bom, esse foi o último trabalho, né, que a minha mãe realizou, esse estudo para fazer uma introdução, esse estudo dos textos do Engels, da Nova Gazeta Renana, e de outros textos, especificamente da sua obra mais tardia, né, o Anti-Düring, a Dialética da Natureza, e que ela estudou precisamente para fazer esse texto introdutório, né. E ela se dedicou a esse trabalho quase que literalmente até o último dia da sua vida. Então é esse texto que eu utilizo para fazer um comentário muito breve, né, de dois aspectos que ela levanta a respeito do Engels, né, então esse texto é minha fonte. Como a Ana falou, ela tinha um projeto de estudar a fundo o pensamento do Engels, para distingui-lo do de Marx, né, para individualizar esses dois autores, e especialmente no que diz respeito aos temas propriamente filosóficos, né, a relação entre filosofia e ciência, ser e pensamento, natureza e sociedade, a questão da necessidade histórica, da teleologia, né, entre outros, temas que são próprios, né, da questão do ambiente da filosofia. Ela achava isso muito importante, tanto para recuperar e destacar a novidade, a originalidade do pensamento do Marx, quer dizer, da sua revolução ontológica, sua revolução teórica, como também para distinguir o próprio Engels de vulgarizações do marxismo que vieram depois, e que muitas vezes são atribuídas a ele, né? Pessoas que buscam defender o caráter, a revolução teórica do Marx, muitas vezes atribuem a Engels os descaminhos do marxismo, né? Bom, então, sobre essa necessidade de distinguir os dois autores, né, a nossa mãe, ela se apoia numa passagem do próprio Engels, né? Então, o Engels escreve, depois da morte do Marx: ultimamente tem se aludido com frequência à minha participação nessa teoria. Não posso, pois, deixar de dizer aqui algumas palavras para esclarecer esse assunto. Essa teoria é a teoria marxista, né? Que tive certa participação independente na fundamentação e, sobretudo, na elaboração da teoria, antes e durante os 40 anos de minha colaboração com Marx, é coisa que eu mesmo não posso negar. A parte mais considerável das ideias diretrizes principais, particularmente no terreno econômico histórico, e especialmente a sua formulação nítida e definitiva, cabem, porém, a Marx. A contribuição que eu trouxe, com exceção, quando muito, de alguns ramos especializados, Marx também teria podido trazê-la, mesmo sem mim. Em compensação, eu jamais teria feito o que Marx conseguiu fazer. Marx tinha mais envergadura e via mais longe, mais ampla e mais rapidamente que todos nós outros. Marx era um gênio. Nós, no máximo, homens de talento. Sem ele, a teoria hoje estaria muito longe de ser o que é. Por isso ela tem, legitimamente, seu nome. Então, o próprio Engels reconhece, né, que essa revolução teórica partiu de Marx e especificamente de Marx, né? Ele mesmo não teria podido, né, fazer essa contribuição para a história da humanidade. Então, o que minha mãe queria destacar é que as teorias tardias de Engels muitas vezes falham elas mesmas na compreensão do estatuto ontológico do pensamento marxiano, dessa revolução teórica, e acabam caindo em um logicismo. Elas, às vezes, né, derrapam para um logicismo de caráter hegeliano. Então, a importância dessa distinção do pensamento dos dois autores no campo, né, da filosofia é justamente a de destacar a novidade e radicalidade do pensamento do Marx, bem como a sua complexidade, né? Porque muito do que foi desenvolvido depois no campo do marxismo desconsiderou essa revolução teórica, né, e se manteve muitas vezes refém ao dualismo moderno, né, o dualismo de corpo e alma, né, espírito e matéria, e do logicismo hegeliano. Estou chamando aqui de logicismo hegeliano essa ideia de que busca aplicar uma lógica ao objeto, né, que separa, abstrai a lógica da história e das coisas da sua própria existência efetiva, e então analisa aplicando, né, essa lógica a diversos processos históricos distintos.
E é com isso justamente que o Marx rompeu, né? A sua grande importância está justamente, né, nessa ruptura com o dualismo moderno e com o logicismo hegeliano. E às vezes o Engels acaba, né, de acordo com a nossa mãe, e que já se baseia em outros autores, como o Lukács, por exemplo, nesse logicismo. Não no dualismo, mas no logicismo. Então, ela se apoia no Lukács e reconhece essa diferença importante, né, em relação a Marx, de Engels em relação a Marx, que é a identificação que o Engels faz entre os modos lógico e histórico. Né? Então, o Lukács escreve: a antítese decisiva com a concepção de Marx reside no primado do modo lógico de tratamento, que é posto aqui como idêntico ao histórico, né? Algo que vem justamente de Hegel, né? Essa identificação entre sujeito e objeto, porque ele pensa o sujeito como um espírito absoluto, a ideia fora, né, do mundo efetivo, e o mundo efetivo como realização dessa ideia. Então, é posto aqui, então, um modo lógico de tratamento que é posto aqui como idêntico ao histórico. Lukács continua: nisso está contido, sobretudo, o recurso de Engels a Hegel, em cuja filosofia a história como tal, a história Vamos aguardar um pouquinho para que se restabeleça o sinal das professoras Vera e Ana e darmos continuidade ao programa. Vamos aguardar um pouquinho, tá? Deixa eu minimamente restabelecer o sinal delas aqui para que elas retornem o quanto antes. No meio da fala, meu Deus.
Então, as suas análises são livres de princípios prévios, né, as análises das lutas efetivas. Quer dizer, ele analisa cada conjuntura a partir de si mesmo. Isso, rapidinho. Um ponto em que isso aparece muito claro. Seu sinal foi cortado e ficou, eu acho que uns 5 minutos, entre 3 a 5 minutos. Eu não sei se foi interrompida a tua apresentação, não sei se vocês perceberam que a apresentação de vocês foi interrompida. Nossa, não, então eu vou retornar um pouquinho, eu vou refazer, pode ser? Tá, então, eu prometo que não me meto, mas já ia até passar o vídeo em homenagem à sua mãe, para poder dar o tempo de restabelecimento do sinal, mas a gente retoma a tua fala e deixa o vídeo para o final, tá? E eu não interrompo mais, desculpa. Imagina, obrigada. Bom, acho que poder retomar... Bom, retoma aqui a partir do... eu não sei até quando vocês conseguiram ouvir, né? Então isso que vai ficar difícil. Então eu vou retomar aqui do... Bom, como eu disse, eu queria levantar 2 pontos, né? Eu não sei se vocês conseguiram ouvir o primeiro ponto, que é uma crítica que a nossa mãe faz ao pensamento do Engels, no que diz respeito aos temas filosóficos mais amplos, a relação entre filosofia e ciência, ser e pensamento, natureza e sociedade, necessidade histórica, teleologia e etc. O ponto da crítica aqui é o apontamento de um limite do pensamento do Engels na apreensão da revolução teórica ontológica que o Marx realizou. Né? Então, isso muitas vezes aparece como deslizes de cunho hegeliano. Né? Então, só um minutinho. Então, minha mãe, ela se apoia, por exemplo, no Lukács, né, que aponta uma identificação por parte do Engels entre os modos lógico e histórico. Né? Então, o Lukács escreve: a antítese decisiva com a concepção de Marx reside no primado do modo lógico de tratamento, que é posto aqui como idêntico ao histórico. Nisso está contido, sobretudo, o recurso de Engels a Hegel, em cuja filosofia a história, tal como toda a realidade, se apresentava apenas como realização da lógica, concepção que está em contraste com a de Marx. Né? Então, a nossa mãe levanta na sua introdução alguns outros aspectos desse limite do pensamento engelsiano no que diz respeito à ruptura ontológica de Marx. Então, no Anti-Düring, por exemplo, a negação da negação, eu cito Engels, então aparece como, você cita uma frase do Engels, um procedimento muito simples, realizado diariamente por toda parte. Né, e nós sabemos que o Marx não absorve, né, não compartilha com o Hegel, né, a concepção de negação da negação, né, como a dialética nele. Deixa eu fazer uma coisa rapidamente, sim, para a gente poder acompanhar o que está acontecendo lá. Peraí. Isso, você consegue fazer isso? Consigo. Para a gente acompanhar o que Consigo. Está acontecendo. Tá. Um outro exemplo aparece na Dialética da Natureza, em que novamente o Engels coloca a negação da negação como um dos 3 princípios fundamentais da dialética. Né? Então, a nossa mãe, apoiada em outros comentadores fundamentais de Marx e Engels, aponta um limite, um deslize de cunho hegeliano, né, um certo logicismo em alguns momentos da obra do Engels, quando ele está tratando desses temas filosóficos mais abstratos, mais gerais, né? Então, é importante compreender esses limites, não visando uma crítica ao Engels, mas visando uma recuperação, um destaque, né, um colocar em primeiro plano justamente dessa revolução ontológica do Marx, né, a revolução teórica que ele realizou e que é de difícil compreensão justamente por sua ruptura, por sua novidade, né, e que o próprio Engels não conseguiu absorver em sua totalidade, né? Então realizando alguns deslizes de cunho hegeliano justamente nas obras tardias, né? Que são aquelas em que o Marx não compartilhou, né? Não pôde ler, não pôde discutir. Então, eu acho importante, né, ela considerava importante destacar esse limite do pensamento do Engels por conta disso, e também para distinguir o Engels das vulgarizações do marxismo que vieram depois, né, que muitas vezes as pessoas que estão tentando destacar a revolução teórica do Marx atribuem a Engels
as vulgarizações posteriores do marxismo, que injustamente, né? E também para destacar as contribuições efetivas que ele fez à teoria marxista, né? E que, como diz a nossa mãe, seria difícil superestimar, né? Foram contribuições muito relevantes. Então, essas contribuições, elas aparecem muito especialmente nas análises históricas que o Engels faz dos momentos, né, de lutas sociais que ele analisa. Então, no caso da Nova Gazeta Renana, os textos da Nova Gazeta Renana são um exame, né, dia a dia das lutas proletárias de 1848 e 49, né? No conjunto dessas análises, o Engels, a Lívia escreve, né, que o Engels não apresenta os limites que ele apresenta quando ele trata das questões filosóficas mais abstratas. Quer dizer, ele demonstra uma abertura, né, muito livre, né, aos processos reais, e ele consegue desvendar, então, o conjunto de contradições, potencialidades, toda a complexidade de cada conjuntura específica, né, da luta de classes, as lutas proletárias. Então, se na teorização mais abstrata ele apresenta alguns limites, né, esse limite específico, o logicismo, nas suas análises das lutas proletárias, nas suas análises históricas, nas suas análises políticas e na sua... Voltamos. E na sua tomada de posição, ele não apresenta esse limite, né? Então, as suas análises políticas, né, elas são livres de princípios prévios. Estamos tendo Ela parece que está boa, mas eu estou conexão. vendo que está toda hora caindo. Eu vou fazer mais uma última tentativa de terminar em 2 minutos, né, só essa apresentação, porque o que eu queria apresentar, que é nessa introdução aos textos da Nova Gazeta Renana, a nossa mãe, ela aponta um limite do pensamento do Engels, que é um caráter logicista, né, na abordagem de temas filosóficos, mas esses limites não aparecem nas suas análises das conjunturas reais, das lutas proletárias, em toda a sua análise política histórica. Tá? Esse é o ponto do que eu quero falar. Está cortando, né? Então, só para recuperar. Então, falando então um pouquinho, só 2 minutos das suas contribuições positivas, daquilo que a nossa mãe levanta como contribuições muito importantes, né, do Engels e muito positivas, né? Primeiro, por exemplo, quando ele analisa a revolução e as possibilidades de revolução e transição para o comunismo. Né? Nessas análises, o Engels consegue evitar tanto a vinculação imediata entre as reivindicações pontuais e imediatas também, né, da classe trabalhadora e a revolução, né, que muitas vezes a gente tem que falar de revolução, não podemos falar de conquistas pontuais na esfera do direito ou na esfera econômica. O Engels evita isso. E, ao mesmo tempo, ele evita o etapismo, né, a ideia de que todas as conjunturas têm um caminho pré-determinado, né, de evolução, por assim dizer. Então, teria de haver uma revolução burguesa para depois o proletariado poder se organizar. Né, o que significa? O proletariado tem que apoiar a revolução burguesa primeiro. Né, o Engels não cai em nenhuma dessas duas abstrações, nem uma vinculação direta, né, do imediato com a revolução, nem um etapismo. Né. Além disso, na questão do nacionalismo também é um ponto muito importante, né, para destacar essa abertura do Engels, né, essa ausência de logicismo quando ele trata das questões políticas imediatas. Então, assim, o Engels, ele em primeiro lugar, um internacionalista, né, sempre tendo em vista o caráter internacional das revoluções de 48, que o Engels vai abordando as insurreições de cada um dos povos, né, tchecos, dinamarqueses, poloneses, italianos, magiares, o movimento pan-eslavista, né, ele analisa um conjunto, né, de povos, de movimentos de povos. Então, nessas análises, ele também está livre de princípios prévios, quer dizer, ele não defende nem o nacionalismo, nem ele é contra as lutas nacionais a princípio. Então, depende de cada conjuntura particular. De modo que não há uma tese nacionalista geral ou antinacionalista geral. Então, para ele, há lutas nacionalistas que são retrógradas e conservadoras e lutas nacionalistas que adquirem caráter de classe e então são revolucionárias. Né? E isso só pode ser avaliado em cada conjuntura singular. Então,
Só um segundinho. Então, ele apoiou a independência, as lutas pela independência e unificação de certos povos e criticou a independência, as lutas nacionalistas de outros povos, né? Então, por exemplo, ele defende a independência da Polônia, né? Porque ali a luta pela independência era uma luta popular. Ele diz, era uma ação revolucionária contra suas próprias condições internas, né? Era uma luta popular de caráter revolucionário. Então, ele defendia, né, a independência da Polônia. Por outro lado, ele defendia a anexação do Schleswig, que é um território dinamarquês, à Alemanha, né? A Alemanha, ela ainda não estava, né, unificada, então por Alemanha se entende os territórios não prussianos, né? E ele dizia que essa unidade do Schleswig dinamarquês com esses territórios não prussianos da Alemanha poderiam fazer uma frente contra a estagnação e a barbárie, né, são termos dele, da Prússia e da Dinamarca. Né? Então o Schleswig dinamarquês deveria se anexar, não deveria se tornar independente, nem ele defendia a unidade da Dinamarca com o Schleswig, ele defendia a anexação pela Alemanha desse território. Né? Então, nos dois casos, o fundamento da posição do Engels é claro, né, segundo a Lívia Cotrim. As unificações, as lutas nacionais devem obedecer a um caráter de classe, né, uma ruptura com as relações socioeconômicas feudais, né, por exemplo. Então, ele apoiava os povos, as revoltas e as insurreições por independência e por unificação que tinham esse caráter, né? Enquanto ele criticava e recusava, né, as lutas de independência que tinham um caráter retrógrado, por exemplo, aqueles que eram realizados pela nobreza, né, por exemplo. Então, o que eu gostaria, então, de destacar, né, a minha apresentação, então, tinha esse foco, demonstrar que a revolução teórica de Marx, né, que ela sempre, durante toda a sua vida, buscou destacar, ensinar, etc., é de muito difícil compreensão. Né, a ontonegatividade da política, a ruptura materialista ontológica, né, a prioridade do ser frente ao pensamento. E que o próprio Engels tinha limites nessa compreensão. No entanto, ao Engels não pode ser atribuído os descaminhos do marxismo, né, os descaminhos do marxismo, né, e as contribuições dele têm de ser destacadas. E em todas as suas análises históricas, políticas e nas suas tomadas de posição, esses limites que ele apresenta na filosofia não se põem, ao contrário, né, ele é um efetivo marxiano nessas análises. E ela iria ainda desenvolver, né, essa temática, era um estudo que ela gostaria de fazer, que estava planejado, mas infelizmente ele não cabe a nós agora, né, continuarmos. É isso que eu gostaria de apresentar. Obrigada, Ana, Vera, obrigada pela presença de vocês aqui nesse seminário, nessa homenagem, né? Alô? Gente, vocês estão aí? A gente tá no ar ou não? Sim, estamos no ar. Na verdade, eu estou aqui indo com a organização aqui do evento. O Benedito teve um problema aí que se... Bom, o professor Benedito, gentilmente, né, a organização do evento, fizeram um vídeo em homenagem à nossa mãe, né, um vídeo de fotos, e agora é o momento de transmiti-lo, né, a gente combinou de transmiti-lo no final, e agora estamos sabendo que o professor Benedito teve um problema também na transmissão, então nós vamos aguardar um pouquinho aqui, voltar, né, o pessoal do evento voltar para transmitir esse vídeo. Alô? Quer que eu transmita o vídeo agora ou vocês querem continuar? Não, a ideia é justamente, nós terminamos a nossa fala, a ideia agora é justamente transmitir o vídeo. Eu fiquei agora em dúvida o que deu para ouvir da nossa fala, né? A gente está com um problema na internet, eu não sei se ficou claro, se foi possível, né? Se vocês acessaram.
enfim. Mas agora sim, é o momento de passar o vídeo. Bom, pessoal, é isso então. Muito obrigada. O vídeo para a gente foi bastante emocionante e nós finalizamos por aqui. Esperamos que tenha dado para ouvir o principal da nossa fala e seguimos, né, tentando dar continuidade a esse trabalho da nossa mãe. Obrigada.